O vídeo irá abordar sobre o Windows Server 2008 Enterprise sem um Hyper-V. Vamos conhecer um pouco mais desse sistema operacional voltado para servidores? Onde você usar o Windows Server 2008? O Windows Server 2008 possui recursos e funções na qual vai facilitar sua administração, pode centralizar todas as informações dos computadores, podendo ser aplicado política de grupos, podendo ser feita política de backup, o controle de acesso à pasta, criação de grupos de usuários, podem ser feitos diversos fatores. Mas antes de começar a conhecer cada função dessa, vamos saber como obter algumas informações do nosso Windows Server 2008. O primeiro passo que a gente vai fazer agora é saber qual sistema operacional está instalado, se ele está ativado, a quantidade de memória que ele tem, o processador. Para saber essas informações é muito simples. Clique em iniciar, painel de controle, e no ícone sistema. Após abrir o ícone sistema, irá aparecer todas essas informações. A versão do Windows que está sendo usado, qual o processador, a quantidade de memória, o tipo do sistema, se ele tem 32 bits ou 64, o nome do servidor, a descrição, se ele está em um grupo de trabalho ou se ele pertence a um servidor de domínio, se o Windows está ativado. Podemos também ver outras configurações. Clicando aqui no configurações avançadas dos sistemas, vai abrir essas abas. Vamos conhecer algumas. Nome do computador é indispensável, porque é aqui onde você vai estar cadastrando a descrição do computador e vai estar podendo alterar o nome do computador. Não só o nome do computador, como também você pode adicionar um computador a um domínio, certo? Ou adicionar um grupo de trabalho. Também temos uma abazinha aqui, hardware, que é super importante. Caso um dispositivo seu não tenha o drive correto, se for uma placa de rede, nós podemos usar configurações de drive do Windows Update. Mas isso se a placa de rede sem fio estiver instalada, se você tiver alguma conexão com a internet, tá bom? E esse outro botão aqui, que é o gerenciador de dispositivo, que ele dá informação de todos os drivers se estão instalados corretamente de cada dispositivo. Vamos lá. No gerenciador de dispositivo, informará todos os hardware do seu computador. Podemos observar que não temos nenhuma observação em nenhum dos nossos dispositivos. Todos estão instalados corretamente. Se está instalado corretamente, beleza, não temos o que fazer. Tem avançado, onde você pode estar mexendo no perfil do usuário, vendo o desempenho. E o remoto, que é uma opção muito importante, onde você vai estar podendo acessar o seu servidor ou computador de uma forma que não precisa você estar fisicamente nele. Em qualquer lugar da rede onde haja comunicação, você poderá acessar. Tá bom? Conhecemos alguns itens, conhecemos como obter algumas informações do nosso servidor. Vamos conhecer agora o gerenciador de servidor, que é através dele onde nós vamos estar adicionando os serviços e as funções e até saber o diagnóstico de nosso servidor. É simples. Clique em iniciar, vamos lá em ferramentas administrativas e vamos clicar em gerenciador de servidores, certo? Vai aparecer algumas informações, nome do servidor, se ele pertence a um grupo de trabalho ou um servidor de domínio, diz a conexão local, já está dizendo que tem um IP, se a área de trabalho remota está habilitada ou desabilitada, mostra se tem alguma função instalada ou algum recurso. Como estamos começando do zero, não temos nada. Falando em funções, vamos conhecer um pouquinho mais dessas funções que o nosso servidor pode ter. Vamos adicionar, certo? Nós podemos ter todos os serviços do AD, o ADDS, o ADFS, o ADRMS, ADCS e ADLDS. Antigamente no Windows Server 2003 nós tínhamos o controlador de domínio. No Windows 2008 não. Agora a gente tem o serviço que se chama-se servidor de domínio, tá bom? Vamos lá, você pode adicionar também um servidor web, o IIS. A versão do Windows 2008 é a versão 7.0 que já tem o suporte a PHP. Você pode também estar adicionando o DNS para fazer a resolução de nome, o DHCP para o quê? Para atribuir o seu IP automaticamente, certo? E entre outras funções. Vamos lá continuar nosso webcast. Vamos aqui em recursos, conhecer os recursos que nós podemos adicionar. Podemos adicionar assistência remota, que é fundamental. O que acontece? Qual a diferença da assistência remota para o acesso remoto? Simples. O acesso remoto, ele entra com uma nova sessão. Se você tiver a sessão do seu servidor, sua sessão vai cair.
O acerto não, pelo contrário, ele deixa que a sessão continue ativa para que você possa ver o que está acontecendo no seu computador. Podemos adicionar também o NLB, o balanceamento de carga de rede, o servidor Telnet, o cliente Telnet, o BitLocker para encriptar as informações, o PowerShell, que é muito usado para facilitar a administração, criando scripts. Pode adicionar também recursos do .NET Framework 3.0 e muito mais, certo? Fora os recursos, também podemos conhecer esse item aqui que é o diagnóstico, que é super importante. Dentro dele nós temos algumas ferramentas que vão ajudar a monitorar o nosso computador. E falando em monitoração, a gente fala do Event View, que é o visualizador de eventos, que vai ser o seu melhor amigo na administração do seu servidor. O que acontece? O Event View serve para visualizar eventos ocorridos no seu computador. Eventos esses que pode ser o de erro, avisos, informações, sucesso da auditoria ou falha na auditoria. É super importante você visualizar sempre o seu Event View, ok? Temos também o desempenho e confiança, onde ele dá gráficos de como está o seu processador, o seu disco rígido, a rede, a memória, muito bom. Caso você não queira ver em gráfico, também temos em porcentagem, certo? E outro item que a gente já viu foi o gerenciador de dispositivos, que serve para analisar todos os nossos drives se estão instalados corretamente, certo? Em configuração, nós podemos ter as funções de o agendador de tarefa, o Firewall do Windows, que no Windows Server 2008 foi totalmente reformulado. Agora o Firewall trabalha com inbound e outbound. Ele trabalha tanto com a entrada e a saída. Agora você tem que saber no seu Firewall, quando você criar uma regra, se é de entrada, se é de saída, os serviços, o controle WMI, usuários e grupos locais, caso você não use o seu servidor no servidor de domínio, ok? Temos também o armazenamento. Falando em armazenamento, a gente não pode esquecer do Windows Server Backup. Ele serve para fazer uma cópia de segurança dos seus arquivos. É sempre bom você ter uma política e estratégia de backup para que seja feito tudo corretamente. E também podemos observar o gerenciamento de discos, certo? Onde a gente vai poder estar convertendo de disco básico para disco dinâmico, criando unidades, criando RAID 0, RAID 5, fazendo toda essa parte de segurança do seu servidor, ok? Então conhecemos agora como obter algumas informações do nosso servidor, como a gente pode gerenciar o nosso servidor, certo?